Olá pessoas, aqui é o Ivan Leão e esse é o primeiro vídeo de uma série para aprender HTML, ok? Será um curso de HTML. Primeiramente, o que é o HTML? Vamos lá. HTML vem de uma sigla em inglês que é Hypertext Markup Language, linguagem de marcação de hipertexto. Mas antes de mais nada, para que serve isso? Bem, basicamente para criar páginas de internet. Como vocês podem notar aqui do lado direito, eu tenho um navegador aberto, é o Google Chrome, onde eu tenho uma página exibindo. Essa página foi construída com HTML. E o código HTML vocês podem ver aqui do lado esquerdo, ok? Já que a gente vai entender tudo como é que funciona. Mas vamos falar um pouquinho mais do HTML. Então, o HTML é uma linguagem que permite que a gente crie a estrutura de páginas de internet, através dessa marcação de hipertexto. O que seria um hipertexto? Vamos lá. Texto é um conjunto de palavras, né? A gente pode expressar ideias, informações através de texto. Com a internet veio essa ideia de hipertexto. Vamos fazer um comparativo. Em um livro, a gente tem várias páginas com conteúdos e nele a gente tem geralmente um índice. Nesse índice, você tem lá uma indicação de que na página tal vai ter tal conteúdo. Aí vai ter lá o título, o assunto que vai falar. Como que funciona na prática quando a gente está lidando, manuseando com um livro? Você olha no índice, procura pelo assunto que você quer ler, olha o número da página, por exemplo, eu quero ler sobre CSS, formatação, estilização de páginas de internet. E aí esse assunto está na página 48. Então eu vou folhear o livro até chegar na página 48. Beleza. Esse é um processo no mundo físico. Na internet é possível a gente criar textos que tenham um link, uma ligação de um conteúdo para outro. Ou seja, imagine um índice na própria internet. Esse índice, ele permite que a gente clique e vá diretamente para a página onde tem aquele conteúdo desejado. Então daí que surgiu o conceito de hipertexto. É um texto que não é simplesmente para ser lido, mas um texto que você pode interagir com ele, que é possível clicar nele e ele te levar até um outro conteúdo, ok? Já para destacar de início, para tirar alguma dúvida aí, né? Porque muitas vezes surge essa questão, né? Mas HTML é uma linguagem de programação? Não, não é uma linguagem de programação, ok? É uma linguagem de marcação, por isso que tem esse nome markup. Então, ela permite que a gente crie uma estrutura através de marcações nesse nosso arquivo para formar a página. Uma linguagem de programação, ela tem conceitos de que ela pode desviar o resultado, processar o resultado a partir de certas condições. Diferente de uma página de internet, de HTML, né, falando só puramente do HTML, onde ela é estática. O conceito de estático que é parado. A gente coloca um conteúdo e aquele conteúdo vai ser daquele jeitinho. Tá, mas para não complicar demais, vamos focar no HTML, tá? Então, se você chegou aqui, muito provavelmente você está querendo aprender a desenvolver páginas de internet. Então, tecnologias como CSS, JavaScript, Java para web, PHP, Spring, React e tantas outras aí, são linguagens, são tecnologias que vão ser construídas, que podem ser utilizadas junto com o HTML. Então, se você está começando essa sua jornada para desenvolver conteúdo para a internet, esse é o caminho certo. HTML é a sua base realmente. Então, vamos entender agora esse bendito desse HTML, né? Vamos lá. O que eu tenho aqui? No lado esquerdo, eu tenho um texto puro, tá? Um texto simples, sem formatação, sem estilização, sem negrito, sem itálico, sem sublinhado, sem imagens, nada. É puro texto. Eu escrevi esse texto em um bloco de notas, ok? Como que eu faço isso? Eu posso vir aqui no menu iniciar, digitar bloco de notas, vai aparecer o editor bloco de notas, eu clico nele, vai abrir uma janela e eu simplesmente começo a escrever aqui, vou escrever igual eu fiz ali do lado esquerdo, tá?
doctype, HTML, dou Enter, digito HTML e assim por diante. Sem segredo. Então é simplesmente um editor de texto puro. Tá, aí você vai se perguntar, mas como assim? Eu estou escrevendo num bloco de notas, um texto puro para fazer um HTML? Não tem que ser alguma coisa mais complexa, algum programa especial? Não, não precisa. Então o que acontece? Você pode sim e deve sim utilizar editores, IDEs, ok? Que são programas mais elaborados, mais sofisticados para agilizar o processo de criação de páginas, ok? Mas para esse primeiro momento, esse primeiro vídeo que eu quero apresentar puramente o que é o HTML e como é que a gente começa a construir, eu vou fazer a página, como já está aqui a estrutura, no bloco de notas, para não complicar e você ver como é realmente muito simples de começar a desenvolver páginas de internet. Então vou fechar esse aqui, não vou salvar. Então voltando aqui. Então essa estrutura eu digitei, ok? E essa estrutura exibe, cria esse conteúdo sendo visualizado em um navegador. Como que eu abri esse arquivo aqui? Como que ele está aparecendo aqui na internet, né, na página de internet? Vamos entender melhor como é que foi isso. Esse arquivo que eu escrevi, eu salvei ele, vou vir aqui em arquivo, salvar, no caso eu vou fazer salvar como, porque eu estou com o arquivo já salvo e vou salvar uma cópia, tá? Salvar como. Eu vou colocar numa pasta, que nesse caso aqui eu já tenho uma pastinha criada, curso de HTML, então você pode criar uma pastinha no seu computador, no seu pendrive, na área de trabalho, algum lugar que seja acessível para você, e colocar um nome. Esse nome, vou apagar aqui, pode ser um nome que você quiser, ok, para identificar o arquivo HTML, mas o importante, nesse primeiro momento você já entender, é que a extensão do arquivo, ou seja, o final do arquivo, tem que ser composto por .html. Então, eu vou exemplificar aqui, ó. Primeiro arquivo, vou colocar assim, primeiro arquivo, .html. Então, o nome em si do arquivo pode ser o que você quiser. Só que o importante é ter no final .html. Vou salvar. Feito. Agora eu vou conferir aqui dentro dessa pastinha, que foi onde eu salvei. Vou dar duplo clique aqui. E estão os dois arquivos. O arquivo chamado index, que eu já vou explicar o porquê disso, e o arquivo primeiro arquivo, que foi o que eu acabei de salvar, né? Salvei uma cópia, .html, tá? Se vocês fizerem esse processo e no computador de vocês não aparecer esse .html, não se preocupem, tá? Isso é uma configuração que a gente faz aqui no Windows para aparecer esse .html. Então, se estiver aparecendo apenas primeiro arquivo só, ou index, só isso, sem problema, tá? Ok. Então, esse arquivinho, como vocês podem ver, está com um ícone do Google Chrome. Como que ele está com o ícone do Google Chrome? Porque ele é um arquivo do tipo HTML e no meu computador está instalado o Chrome como o navegador principal. Se no computador de vocês fizerem esse processo, digitar esse arquivo, salvar e ficar com um ícone diferente, não se preocupe, ele simplesmente pode estar associado com outro programa, como o Microsoft Edge, ou o Firefox, o Opera e assim por diante, algum outro navegador que você tenha instalado no seu computador. Como que eu abro ele aqui então no Google Chrome, ou em qualquer navegador que você tenha? Se ele já tiver com o ícone de um outro programa de navegador, basta clicar 2 vezes que ele vai abrir aqui na página de internet, sem problema, no navegador. Se você clicar 2 vezes e não acontecer isso, você pode fazer de outro jeito. Vamos lá. Você pode clicar no arquivo, com o botão da direita, aí você vai na opção Abrir com, e você vai escolher algum dos programas que é um navegador. Preferencialmente, use o Google Chrome, ok? Se você não tiver o Chrome, pode ser o Firefox, pode ser o Edge, pode ser o Opera, ou seja, algum navegador, o programa que você usa para navegar na internet. Então, eu vou clicar aqui para abrir de novo no Chrome, vou dar um clique. A gente vai ver que ele vai abrir uma outra janela, observe que eu tenho 2 abas aqui, ó. Está menor aqui simplesmente porque o zoom está no 0, é que eu tinha aumentado o zoom para enxergar um pouquinho melhor, tá? Então, agora os dois estão no mesmo tamanho. Vou fechar aqui essa guia, tá? Então está nesse arquivo chamado primeiro arquivo, tá? Então é esse o processo para a gente ter um arquivo aqui HTML salvo no computador. Eu vou abrir de novo o index, que é o que eu vou editar. Então como que eu faço isso? Vamos lá.
Eu vou repetir algumas etapas aqui para a gente começar a entender melhor. Então eu vou abrir esse arquivo para eu editar, alterar o conteúdo dele. Para isso eu vou clicar com o botão contrário em cima dele, abrir com, e eu posso escolher bloco de notas se já tiver aqui, ok? Pode ser que no seu computador não esteja desse jeito. Para fazer isso, você pode vir em escolher outro aplicativo, caso não tenha ali o bloco de notas. Veja se tem nessa janela. Se não tiver, você pode fazer assim, ó, rolar aqui até a última opção, mais aplicativos, dar um clique. E aí você vai procurar outro aplicativo no PC. Na verdade, ele deveria ter mostrado já uma outra janela. Deixa eu só me localizar aqui, peraí. Que eu acho que eu fiz alguma coisa diferente. Peraí. Botão contrário, abrir com... Ah, tá. Direto aqui, ó. Escolher outro aplicativo. Mais aplicativos. É porque eu acho que ele já está com todos os aplicativos possíveis. Senão ele já estaria aparecendo aqui bloco de notas. É que eu já tinha feito isso antes, então já está aqui o bloco de notas disponível. Então eu vou simplesmente selecionar um bloco de notas. Vou dar OK. E ele vai abrir de novo no editor, no bloco de notas. Beleza? Então, frisando, eu estou exemplificando hoje, nesse vídeo, com o bloco de notas apenas para ser mais simples. Se você já tem noção, já usa algum editor como Notepad++, Visual Studio Code, Sublime, NetBeans, tem N programas aí, tem muitos, tá? Não dá nem para eu ficar citando todos, que eu também não conheço o nome de tantos, mas alguns eu já utilizei, outros eu utilizo mais no dia a dia, mas no próximo vídeo eu vou estar introduzindo mais esse conceito, tá? Então, foco aqui, uma coisa de cada vez. Então, voltando à estrutura do nosso HTML. Como que isso aqui se transforma nisso? Vamos entender o que é o que. Então, a primeira coisa que a gente tem é um doctype, tipo do documento. Esse doctype escrito dessa forma, exclamação doctype HTML, é o padrão para indicar que esse é um arquivo HTML5, a versão HTML5. O HTML tem um histórico aí de alguns anos, vários anos por sinal, onde ele foi evoluindo, tendo várias versões. A versão atual é HTML5, ok? As outras versões vão ter um doctype, né, um título aqui, uma primeira linha, né, de estrutura diferente. Não vou nem entrar em exemplos dos outros, porque não é relevante, ok? Na sequência, a gente tem aqui um bloquinho escrito HTML. Tá, daqui em diante, a gente pode começar a notar o seguinte. Observe que a gente tem HTML entre os sinais de menor e maior. E no final, eu tenho de novo HTML com os sinais de menor e maior também, só que com uma barra, ok? Vamos notar se tem mais algum nesse mesmo jeito. Head. Está aqui head, escrito com um sinal de menor, sinal de maior, e depois a mesma coisa. Head, só que com uma barra. Vou procurar mais algum. Title, que é o título. Então eu tenho aqui menor e maior, e de novo eu tenho aqui fechando, que é o conceito de fechar, uma barra com o sinal de menor, sinal de maior e a mesma palavra. Então, entender o que são esses elementos e como eles se transformaram nisso. Então, primeiro elemento aqui, o elemento raiz, HTML. Esse elemento começa aqui e ele termina aqui. Ele é todo o seu arquivo HTML, toda a sua estrutura HTML. Todo o conteúdo que você for escrever para aparecer na página, para formar o seu documento HTML, vai estar dentro desse HTML. Esse bloquinho aqui, que é o menor e maior, e depois fecha aqui menor e maior com a barra, a gente chama de tag. Eu vou anotar aqui do lado, tag, só para a gente escrever do que se trata. Tag, T-A-G. Tag vem do inglês que identifica, que pode ser traduzido como um rótulo, uma etiqueta, ok? Então, esses pedacinhos, cada pedacinho desse é uma tag. Então, eu tenho a tag HTML, no caso aqui é a abertura, a tag de abertura, e aqui a tag de fechamento. Beleza? Continuando então. Depois eu tenho a tag head, e eu tenho o fechamento dela. Depois eu tenho a tag title, e o fechamento dela. E dentro dessa tag title eu tenho um texto aqui, ó, escrito primeiro HTML. Vamos tentar enxergar aonde que isso foi parar na nossa página.
Aqui eu tenho escrito Olá Mundo, Aprendendo HTML e depois Hypertext Markup Language. Não tem nada de primeiro HTML escrito aqui. Mas vamos notar um pouquinho mais aqui no navegador. Olha aqui em cima. Primeiro HTML. O texto que eu coloco como título, title significa título, ele vem parar aqui na parte de cima do navegador, aqui na guia, indicando qual é o título dessa página. Beleza? Então, o que vocês escreverem dentro dessas duas tags, né? Dentro desse par aqui de tag, abertura e fechamento, né? Que é o título. Então, vocês vão ter o título da página aparecendo aqui na parte superior do navegador. Beleza? Voltando um pouquinho. Observe que eu tenho esse title dentro de um par de tags chamado head. Esse head, que é a cabeça, é uma área onde a gente coloca informações mais internas da página. Por exemplo, justamente o título. Aqui também a gente vai colocar informações referentes a que tipo de conteúdo vai ter nessa página. Você pode colocar o autor dessa página e outros dados mais internos, que ao longo do tempo eu vou estar apresentando para vocês. Um pouquinho mais para baixo, a gente tem uma tag chamada body. Body, que vem de corpo, né? O significado é corpo. Eu vou ter ela fechando aqui embaixo. Então, daqui até aqui, eu tenho o corpo da página. Corpo da página é tudo que aparece realmente aqui na página. Ok? É o que realmente eu vou ter como a página, o conteúdo da página de internet, do seu HTML. E aí dentro dele a gente vai ver que tem 3 linhas, 3 elementos. O Olá Mundo, que está aqui, ó, Olá Mundo, que está entre as tags de abertura e fechamento H1, observe aqui barra H1. Depois eu tenho Aprendendo HTML, aqui ó, Aprendendo HTML, que estão dentro de um par de parágrafo, esse P é um parágrafo, ok? E mais uma vez eu tenho um parágrafo onde está escrito Hypertext Markup Language e o fechamento aqui do parágrafo, ok? Então, cada uma dessas tags, cada um desses elementos, representam algum tipo de informação, algum tipo de apresentação que a gente vai ter na página. Então, esse H1 é um termo de heading, H vem de heading, vou escrever aqui heading, ok? Então, heading é um cabeçalho ou um título, é uma área que você vai estar colocando na página para indicar o começo de um assunto, sobre o que é aquela página ou sobre o que é uma área daquela página. Beleza. Agora que eu acrescentei essa palavra heading, vou colocar aqui heading, 2 pontos, vou salvar o arquivo de novo, então eu vou no menu Arquivo, Salvar, ok? Observe que não mudou nada aqui na página. Por quê? Porque para mudar na página, a gente precisa do seguinte, deixa eu só ver se eu estou com o arquivo certo aqui, né? Não estou com o arquivo certo, deixa eu pegar de novo o arquivo, que eu abri anteriormente, o arquivo chamado primeiro arquivo, ok? Então eu vou vir aqui na pastinha e vou reabrir aquele index. Feito. Agora sim, ó. Heading Olá Mundo. Eu vou alterar de novo, apagando o heading, vou salvar o arquivo de novo, e vamos lá. Observe que não mudou o conteúdo, ainda está escrito heading. Por quê? Quando a gente tem uma alteração no arquivo, o navegador não altera instantaneamente. A gente tem que recarregar a página. Ou abrir de novo, que nem eu fiz agora há pouco, né, que eu acabei abrindo o arquivo, ou forçar esse conteúdo a ser lido novamente. Como que eu posso fazer isso? Clicando aqui no botão de recarregar a página. Então, vou dar um clique e observem que o conteúdo mudou. Outra forma de fazer isso é utilizando um atalho, né, uma tecla aqui no teclado, obviamente, que é a tecla F5. Quando eu aperto F5, ele recarrega a página. Observe que ele dá uma piscada aqui rapidinho, né? Ó, vou apertar F5. Ok? Estou apertando várias vezes. Então, quando eu clico F5, ele atualiza a página. Vou fazer mais uma alteração. Eu vou apagar esse parágrafo aqui, ó. Selecionar, excluir. Vou salvar o arquivo. Vou voltar para cá. Vou apertar F5 de novo. E observe que sumiu aquele parágrafo. Beleza? Então, esse é o processo de criar a estrutura de arquivo e exibir no navegador.
Bem, se você está até agora no vídeo, é que é um assunto interessante para você e você está a fim de aprender realmente HTML. Então, em contrapartida, né, como um retorno, a gente pede aquele joinha bem bonitinho, clica aí no like se você não clicou ainda, e se você ainda não conhece o conteúdo do canal, está começando agora, né, a conhecer o meu tipo de trabalho, né, os meus vídeos, considere se inscrever. Então, clica aí no botão inscrever para dar aquela força para a gente e ative o sininho de notificações, ok? Então, para fechar a ideia aqui dessa primeira aula, o HTML, então, ele é formado por essas tags, ok? Que são pedaços que determinam a estrutura do arquivo. Basta escrever em um editor simples de texto, como bloco de notas, mas a partir do próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como utilizar um editor mais sofisticado e que vai ajudar a gente, vai agilizar o processo, ok? Feito isso, você salva o arquivo com a extensão HTML, então ele tem que ter esse ponto HTML, e também na próxima aula eu vou explicar como que a gente faz para aparecer esse HTML aqui, tá? no explorador de arquivos. Você pode abrir esse arquivo em um navegador e você vai ter lá o conteúdo. Ou seja, o que você escreveu como um título, né, como um heading, o que você escreveu como um parágrafo e assim por diante. A gente vai estar aprendendo que é possível colocar imagem, colocar tabelas e colocar N elementos. Tudo que você vê tão ricamente, né, na internet que a gente tem, é possível construir aí o conteúdo a partir do HTML. Beleza, pessoal? Então vou parar por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!